Olá! Como superar a dor do término? Como sair dessa montanha russa de emoções? Como conseguir sair desse fundo do poço e seguir em frente? Eu sou Daniela Mascarenhas, eu sou psicóloga especialista em relacionamentos e no vídeo de hoje eu vou te mostrar o que você precisa fazer para conseguir superar esse término. E não esqueça de se inscrever no canal para poder receber novos vídeos toda semana. Quando falamos de término, quando falamos de separação, divórcio, nós estamos falando do chamado luto simbólico. O luto significa a perda de um vínculo extremamente significativo. E simbólico porque você morre em vida na consciência do outro. Então, no momento da separação, você está vivendo o chamado luto simbólico. Só que você não tem apenas uma perda de um vínculo, você tem muitas outras perdas. Tem a perda dos sonhos, dos planejamentos, de tudo isso. Então, você vai vivendo vários lutos. Mas é importante você ter ideia que para conseguir superar essa dor, para conseguir seguir em frente, você vai precisar fazer duas separações. A primeira, a separação física, e a outra, a separação que eu vou chamar de separação de algo. A separação física, porque muitas vezes, quando acontece a separação, um ou outro não está preparado para alugar uma outra casa, para sair de casa imediatamente. E às vezes vai precisar de um tempo para se organizar. Mas esse tempo precisa de uma data, precisa de um prazo. Ou seja, daqui a 15 dias, daqui a 20, daqui a um mês, isso tem que ser determinado, tem que estar ali, vocês têm que estar com tudo muito combinado. Porque enquanto vocês tiverem o contato, mais difícil vai ser essa superação dessa dor. Porque você está vendo a pessoa, você está ali em contato. Lembrando que o que os olhos não veem, o coração não sente. A partir do momento que eu não tenho tanto contato com essa pessoa, o processo de desvinculação vai ser melhor e mais rápido. A outra separação é a separação de algo. É a separação desses sonhos, desses planos. Todos nós temos chamado eu individual. Quando nós entramos num relacionamento, nós formamos com aquela pessoa o eu do casal. Esse casal tem regras, esse casal tem sonhos, tem planos. Só que quando nós nos separamos, esse eu do casal, ele se rompe. Então você vai precisar focar muito mais no seu eu individual, vai precisar se resgatar para ir se desvinculando cada dia desse eu do casal. Lembrando que você vai estar vivendo o quê? Uma montanha russa de emoções. Então vai ter um dia que você vai acordar com raiva do ex. Aí durante o dia você já vai querer voltar, vai querer negociar, depois vai querer negar e você vai ficando nesse processo das fases do luto por um bom tempo. Mas como é necessário você estar sempre tendo um foco em você. Nada de ficar buscando rede social do ex, querendo saber, porque mais contato eu tenho, mais focada no ex eu fico, menos eu olho para mim. É sempre a frase, o que os olhos não veem, o coração não sente. Se você tem uma ferida, imagina uma ferida que você tem aqui na mão, por exemplo. Se você ficar o tempo todo futucando essa ferida, mais tempo ela vai demorar para sarar. Então é a mesma coisa com o término. A ferida está aberta. Se você ficar mexendo, se você ficar ali buscando o ex, se você ficar ali querendo conversar, se você ficar ali querendo saber se ele tá feliz, se ele não tá, se ele já arrumou outra pessoa, enfim, tudo que você for ficar focando para esse ex, você vai continuar mexendo nessa ferida. E essa ferida vai continuar sangrando. Isso é muito importante. Um outro ponto que as pessoas me perguntam muito é, mas nós temos filhos pequenos, nós temos filhos, como a gente vai fazer com essa questão do distanciamento? Lembre que tudo precisa ser pré-determinado, precisa ser acordado. Você não vai precisar ficar falando com seu ex todo o tempo por conta do seu filho. Você pode resumir tudo em e-mail, você pode ter as datas já bem pré-estabelecidas, para falar no telefone, para poder encontrar. Não é necessário esse contato. Você tem que prestar atenção. Se eu estou querendo muito contato com eles, é para quê? O que eu estou querendo saber? Você tem que estar o tempo todo se questionando. Para quê? Para que eu quero contato com ele? Será que eu tenho necessidade mesmo de estar falando com ele por conta disso ou daquilo do nosso filho? Eu não posso escrever tudo num e-mail e pronto?
Então, tenha muita consciência disso. Tenha consciência que no momento que vocês se separam, vocês precisam estar fazendo os acordos, principalmente quem tem filho. Vocês precisam estar com tudo muito bem acordado, para não ter essa busca constante ou ter muitas coisas mal resolvidas. Um outro ponto que você precisa fazer é estar o tempo todo numa proatividade. Os dias mais difíceis são fim de semana, quando nós estamos passando por uma separação, e também as manhãs. É muito difícil acordar, levantar, ter motivação, assim como nos fins de semana. Então você vai precisar o quê? Um planejamento diário. Um planejamento de você estar em movimento. Porque quanto mais vazia a sua mente, mais pensamentos em relação ao ex você terá. Lembra o seguinte, que o seu cérebro funciona igual de um dependente químico quando você está passando por um processo de rompimento. Você vai estar ali rompendo com a droga, rompendo com o ex. Então você vai ter ali a abstinência. E junto disso você tem aquele processo de fissura, a fissura do pensamento. Você vai pensar nesse ex 30 vezes ao dia, 40, 60 vezes. Mas é nesse momento que você precisa estar mudando esse pensamento. É nesse momento que você vai estar precisando focar em outras coisas. Faça metas diárias. Depois faça metas a médio prazo, a longo prazo. Resgate você. Lembra que o foco agora é você. Não é ficar ali olhando para o ex. Não é ficar querendo saber dele. É um passo de cada vez. O contato precisa ser zero. Se não for zero, o mínimo possível. Ah, mas eu tenho muitas coisas na minha casa dele. Então, o que você vai fazer nas coisas? Foram coisas que ele te deu? São fotos, presentes? Você vai pegar tudo, vai lá, bota numa caixa. Sabe aquele quarto lá que você tem da bagunça? Ou aquele cantinho do armário que você não olha pra nada, não quer nem olhar? Você enfia tudo lá dentro. Não entre em contato com nada. Faça isso. Mude um pouco os móveis de posição. Entenda que você precisa estar fazendo uma mudança e que toda mudança precisa de você. Você precisa estar no movimento. Você precisa estar ali, não tentando encontrar os culpados. Ele foi o culpado de eu não estar feliz, ele foi o culpado de eu estar vivendo isso. Quando a gente se foca no passado, a gente estaciona lá e não vive nem o presente e nem consegue planejar o futuro. Você precisa estar agora zerando para frente, não ficando fixada em um passado. Então não tente encontrar os culpados, porque você não vai encontrar essa resposta. Muitas vezes a gente fica assim, mas por que ele fez isso comigo? Mas por que disso? Por que daquilo? Às vezes queremos uma resposta para talvez ficarmos mais tranquilas ou justificar uma dor. Mas nós não temos essas respostas, não vamos procurar essas respostas. Vamos deixar no passado o que precisa estar no passado. Vamos sim seguir em frente, um passo de cada vez, seguindo ali, buscando se resgatar. Se você antes dessa relação tinha sonhos, tinha vontade, por exemplo, eu tinha tanta vontade de fazer uma universidade, não fiz, vai resgatar esse sonho. Eu tinha vontade de aprender a tocar um instrumento, eu tinha vontade de viajar. Faça tudo isso. Lembre-se, se você não for proativa, se você não estiver em movimento, você não vai conseguir sair disso logo. A dor tá ali, não tem como acabar com a dor, nem como esquecer tudo de um dia para o outro. Primeiro que esquecer, a gente não esquece o passado. Nosso passado tá ali e ele nos constitui. E a dor, ela mas tá ali presente porque houve uma perda, toda perda causa uma dor, mas você pode não intensificar essa dor, mas conseguir que essa dor diminua através de todo esse seu processo de proatividade, de olhar para frente, de conseguir se acolher e não de ficar tocando na ferida todo o tempo. Então, comece agora. Faça seu planejamento diário, faça o planejamento dos fins de semana. Esse fim de semana vou acordar, vou tomar um café, vou na casa de uma amiga, vou cuidar do meu cabelo, vou dar uma corrida. Faça coisas. Não espere que o mundo resolva nenhum tempo, porque o tempo sozinho, ele não vai resolver. Imagina, se você tá doente, você tá com uma pneumonia, alguma coisa assim, você vai esperar o tempo para resolver? Não dá, né? O tempo sozinho não vai resolver isso. Então você precisa ajudar o tempo. Então faça um dia de cada vez, com planejamento.
querendo se entender e se resgatar. Um forte abraço.